Dando continuidade à série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Manaus, por ordem de sorteio, o A Crítica Notícia de hoje recebe Marcelo Ramos. Marcelo Ramos Rodrigues, do Partido dos Trabalhadores, é manauara, tem 51 anos, é advogado. Foi vereador de Manaus, deputado estadual, deputado federal, também presidente da SMTU e integrante do Ministério de Esportes. Hoje disputa a Prefeitura de Manaus pela coligação Manaus Mais Forte. E agora que você já conhece o perfil do candidato, vamos à entrevista. Já estou aqui ao lado do candidato. Seja bem-vindo ao A Crítica Notícia. Boa noite. Muito obrigado, Adriane. Boa noite. Quero aproveitar para mandar meu abraço para o Dante e para a Cecília, né? Sentindo a falta dele aqui. Que Deus abençoe a chegada da Cecília. Por ordem de sorteio, as nossas entrevistas foram definidas. Hoje a gente recebe Marcelo Ramos e, como todas as outras, a entrevista terá duração de 30 minutos. Por favor, tempo na tela. O seu tempo começa a contar a partir de agora. Candidato, ao longo dos últimos anos da sua vida pública, foram algumas mudanças de partidos. O senhor foi eleito deputado federal pelo PR, que é um partido de direita, e depois teve a passagem pelo PSB, que é um partido de centro à esquerda, e agora, nesse ano, entrou no PT. Explica pra gente essa mudança. Houve mudança ideológica? O que aconteceu nesse processo? A única coisa que não mudou foi meu compromisso com a democracia, meu compromisso com a honestidade, com a probidade, com a boa política, com os valores progressistas, democráticos, civilizatórios e humanitários. Eu fui para o PR na eleição de 2016 porque foi o único partido que me deu a legenda para disputar a eleição em 2016. Mas a minha trajetória sempre foi uma trajetória no campo democrático, no campo progressista. Em 2016 houve essa disputa pela Prefeitura de Manaus, chegou até o segundo turno. Agora a gente tem um perfil aqui na capital amazonense dos últimos pleitos de um eleitorado mais voltado para a direita, pelo menos a gente vê o resultado de urnas, o segundo turno, 60% aqui da capital votou a favor de Bolsonaro. Como conquistar uma capital com essa tendência ao lado da direita, sendo um candidato do PT? Olha, primeiro é importante dizer que Manaus não é de direita nem de esquerda, não é do Bolsonaro nem do Lula. Manaus é a cidade de todos os manauaras e é a cidade que precisa que todos os manauaras, independente de partido, independente de preferência, que querem o bem da cidade, possam se juntar para tirar a cidade dessa paralisia, desse atraso e construir a Manaus do futuro. A mesma cidade que deu uma vitória cachapante para o Bolsonaro na eleição passada, deu na anterior para Dilma, deu na anterior para o Lula. Então, a política ela é conjuntural, as coisas mudam, mas Manaus não é nem do Bolsonaro nem do Lula, Manaus é dos manauaras. Essa mudança de comportamento, de preferência eleitoral, de campo ideológico, lhe preocupa de alguma forma? Eu acho que não, primeiro porque não é uma eleição nacionalizada, não é eleição junto com a eleição presidencial. A eleição para a prefeitura é uma eleição muito diferente. É a eleição da fila na porta da UBS, é a eleição do buraco da rua, é a eleição do ônibus, é a eleição da escola, da criança. Então, as pessoas não vivem na União e nem nos estados, as pessoas vivem nas cidades. Então, as pessoas estão procurando quem tem o melhor diagnóstico dos problemas da cidade e que tem soluções efetivas para superá-los. E, certamente, eu costumo dizer que essa eleição, Adriane, é a eleição do nem-nem, de nem Davi Almeida e nem cidade. Nem fila na porta da UBS, nem fila do CIGEG. Nem aumento do IPTU, nem aumento do ICMS e do IPVA. Nem assalto a ônibus e nem roubo de celular. Esses dois já demonstraram que não têm capacidade de superar os problemas da cidade. É hora de construir uma mudança, mas uma mudança de verdade, e é o que nós estamos propondo para a cidade. Com um pezinho de meia, com um AMI-Centro, com a extensão do horário de funcionamento da Unidade Básica de Saúde, com o Hospital do Idoso, com propostas que verdadeiramente possam melhorar a vida das pessoas. A gente vai já entrar no seu plano de governo dessas propostas, mas antes eu queria falar ainda sobre as ligações políticas. O senhor tem o apoio do presidente Lula, o que é um fator muito positivo em relação à relação de presidente da República com o prefeito, o possível prefeito de uma cidade. Como vai ser essa relação? Vai ser uma relação de confronto, caso seja necessário, uma relação mais amistosa? O que o senhor pensa em relação a isso? Eu acho que o próprio presidente traduziu isso quando eu encontrei com ele e tomei café com ele semana passada, que foi até para o meu programa de TV, que no final da conversa eu disse: presidente, eu vou ser prefeito e vou lhe pedir muito. Eu disse: você não vai pedir,
você vai exigir, porque Manaus tem o direito de exigir. E essa relação é a mesma, tanto com o prefeito como com o governador. Não é papel do prefeito, Adriane, fazer oposição ao governador. Porque prefeito e governador não podem fazer o que os atuais estão fazendo, que é colocar a disputa eleitoral deles acima dos interesses da cidade e do povo manauara. O prefeito e o governador brigam e aí não interliga a câmera do ônibus na central do CIOPS e você não tem resposta rápida para o assalto ao ônibus. O prefeito e o governador brigam, aí não interliga a unidade básica de saúde com o CISREG com a média e alta complexidade. E as pessoas continuam sofrendo. O prefeito de Manaus, ele não pede, ele exige. Manaus tem mais de 50% da população e mais de 90% da economia do estado do Amazonas. Então, nenhum prefeito que utilize a sua disputa política para prejudicar a cidade e nem um prefeito submisso nem ao governador e nem ao presidente da República. Manaus não pede, Manaus exige e nós temos muito compromisso de construir essa cidade do futuro que não cabe só nas minhas mãos, que precisa de apoio do governo do estado e que precisa de apoio do governo federal. Todas as obras estruturantes, tanto físicas como sociais, da cidade de Manaus são legados de parceria do governo federal com o presidente Lula. Ponte, arena, viver melhor, luz para todos, ampliação do aeroporto, Prozami, Proama, tudo, Bolsa Família, ProUni, Pé de Meia, tudo é legado de parcerias da prefeitura com o governo federal e nos governos do presidente Lula, que é um presidente que só fez o bem para a nossa cidade. Nos últimos 2 anos, a gente tem vivido de uma forma muito intensa as fumaças. Esse aqui está batendo os recordes registrados tanto na Amazônia, Pantanal, Cerrado. A gente abriu o jornal falando sobre esses problemas. Há uma crítica que, inclusive, a gente mostrou na reportagem do começo, dos próprios governadores desses estados, em relação à atuação do governo federal. Você acredita que houve demora? Eu acho que houve mais demora no caso do Amazonas. Logo que começou a fumaça, eu fui a Brasília, conversei com o chefe de gabinete do Ministério do Meio Ambiente, que, por sinal, é um procurador do estado do Amazonas. Conversei com o Rodrigo Augustinho, presidente do IBAMA, que foi deputado junto comigo. A maior demora que aconteceu aqui no estado do Amazonas foi do governador. Porque quando o governo federal, que está em Brasília, já tinha colocado brigadista, ele não tinha nenhum brigadista ainda. Ele estava pedindo do governo federal para contratar brigadistas para ele colocar à disposição do combate às queimadas. E é importante a gente entender que a responsabilidade ambiental ela é compartilhada entre município, estado e União. Só que as queimadas elas não são produzidas em Manaus. Elas são produzidas no sul do Amazonas, um pouco no entorno e boa parte no Pará. Então a prefeitura da cidade de Manaus não tem condições de intervir no fim da queimada. Mas ela pode mitigar danos. Ela pode orientar a não praticar atividade física em área externa nos dias de muita fumaça, ela pode orientar a utilização do uso de máscara, ela pode preparar as unidades básicas de saúde para os problemas respiratórios que se agravam nesse período e, infelizmente, nenhum dos 3 entes federativos tem atuado a contento nessa questão. Agora, o mais lento de todos, certamente, foi o governador do estado. O seu plano de governo não especifica algo relacionado a queimadas, a essa fumaça que cobre a capital, né? A gente sabe que essas queimadas, elas não são da capital, né? A gente sofre um efeito rebote do que está acontecendo no interior, nos outros estados. O que seria a sua alternativa para tentar diminuir esse impacto que a gente sofre aqui? Adriane, primeiro, cobrar o governo do estado e o governo federal que cumpram as suas obrigações de evitar as queimadas. E o prefeito de Manaus tem autonomia e autoridade para isso. Primeiro isso. Segundo, mitigar danos, com orientação, com preparação de unidades de saúde, com preparação da escola, para a gente conseguir mitigar esses danos. Nenhum prefeito ainda tem força, nem para criar um campo de força em torno de Manaus, que a fumaça não chegue, e nem para mudar o rumo do vento, né? Nós somos candidatos a prefeito de Manaus e não a Deus. Mas nós podemos mitigar os danos e cobrar as autoridades responsáveis por evitar essas queimadas. E, óbvio, vez por outra você tem uma queimada na área de Manaus, não é isso o efeito das fumaças, mas a prefeitura tem que ser muito ágil, formando brigadistas e formando, inclusive, agentes voluntários. Como você tem o agente ambiental voluntário, você pode ter agentes voluntários para combate à queimada, treinando a própria população para rapidamente combater qualquer foco de incêndio dentro da cidade. O seu plano de governo prevê o pezinho de meia, né? Que vem do Pé de Meia, que é um projeto hoje do governo federal para os alunos de escolas públicas do ensino médio. E para tentar diminuir também a desistência, eles recebem recursos para
se manter em aula. O pezinho seria dessa mesma forma para outro grupo de alunos? Como que funcionaria na prática? O pezinho ele é um pouco mais amplo. A prefeitura ela é responsável por creches, por ensino, educação infantil, Fundamental 1, que é do 1º ao 5º ano, e uma parte do Fundamental 2, do 6º ao 9º ano. O que nós estamos propondo é um conjunto de ações em que a bolsa é uma parte dessas ações. O que está dentro, sob o guarda-chuva do pezinho de meia? Primeiro, uma bolsa de R$150 para todas as famílias beneficiárias do Bolsa Família que tenham filhos na escola pública municipal. Por filho ou por família? Por unidade familiar. Qual a contrapartida? A contrapartida é pelo menos 80% de frequência e controle da Secretaria de Assistência Social para que essas crianças não sejam utilizadas como pedintes em sinal de trânsito, porta de drogaria ou porta de supermercado, o que virou paisagem na nossa cidade. Nós não vamos permitir que criança esteja pedindo em sinal, porque ali não é lugar para criança. Primeiro isso. Segundo, nós vamos voltar a dar o fardamento para as crianças, 2 fardamentos por criança. Eu recebi o relato de uma mãe lá do Lagoa Azul, Adriane, que teve que matricular um filho de manhã e um filho à tarde, porque ela só podia comprar um fardamento. Um filho usa de manhã, chega em casa, tira, em troca porque estuda à tarde, e à noite ela tem que lavar para usar no outro dia. Uma prefeitura que vai ter uma receita realizada nesse ano de R$10 bilhões, não pode dizer que não tem dinheiro para comprar fardamento para as crianças. Nós vamos voltar a dar o fardamento. Um kit de material escolar, didático e paradidático. E nós vamos voltar a fazer algo que faziam na minha época, que é um exame médico no início do ano letivo. Uma criança que está com problema de visão, uma criança que está desnutrida, uma criança que está com verminose, ela não tem como ter um ano escolar saudável. Se ela tiver com verminose, detecta, faz o tratamento na unidade básica de saúde. Se ela tiver desnutrida, entra com ação de complementação nutricional. Se ela tiver com problema de visão, a família não puder comprar, dá o óculos. Então, o pezinho de meia não é só a bolsa. Ele é um conjunto de ações para proteger nossas crianças. Eu concluo dizendo o seguinte: quando uma criança perde tudo, sobra para ela a família e a escola. E às vezes ela perde a família para as drogas, para o álcool, para os conflitos conjugais. Só sobra a escola. A escola tem que ser um espaço de encantamento. Principalmente a etapa da escola que é de responsabilidade da prefeitura, que é quando a criança aprende a ler, a escrever e as 4 operações matemáticas. Se a gente cuidar bem, se der certo essa escola, se ela apaixonar-se pela escola, pela leitura, pela escrita, pela matemática, ela vai ter uma vida escolar saudável. Nós acreditamos muito nisso. Muito da evasão escolar, Adriane, acontece no 9º ano e nos primeiros anos do ensino médio. Por quê? Porque a criança tem um déficit de aprendizado na leitura, na escrita ou na matemática, aí ela vai sendo empurrada. Chega uma hora que ela não consegue mais acompanhar, porque quem não sabe ler não vai aprender história e biologia. Quem não sabe fazer conta não vai aprender matemática, não vai aprender física e química. Então, é entender a importância desse período da vida escolar e fazer da escola um espaço acolhedor das nossas crianças. Então, o projeto ele não é só de educação, ele vira também um projeto social, né, nesse acompanhamento dessas famílias, mas tem um custo, levando em consideração as milhares de alunos que hoje estão e das tantas outras que deveriam estar, principalmente em creches e que não têm essa oportunidade. Há uma estimativa orçamentária de quanto seria gasto e de onde partiria esse dinheiro? Vamos lá, vamos primeiro entender quanto a prefeitura tem. Essa é a premissa. A prefeitura vai concluir esse ano com uma receita realizada de R$10 bilhões. Considerando que a receita cresce aproximadamente 10% a cada ano, ela vai concluir o ano que vem, que será o primeiro ano do nosso governo, com R$11 bilhões. A Secretaria de Educação, a Constituição do Estado e a Constituição Federal estabelecem no mínimo 25% de gasto com a educação. A lei orgânica do município de Manaus estabelece no mínimo 30%, o que significa que a prefeitura no que vem terá na Secretaria de Educação entre 3 bilhões e 3 bilhões e meio de reais. Quando nós falamos de bolsa, nós estamos falando de R$150, se chegar a 100 mil famílias, nós estamos falando de R$180 milhões. Com ajustes a prefeitura pode fazer. Nós estamos falando de uma prefeitura que gastou 100 milhões com tinta. Então dá para pegar 50 milhões desses 100 com tinta e gastar, já pagar quase a metade da bolsa do pezinho de meia. Nós temos uma prefeitura que gastou quase 400 milhões com propaganda. Já dá para pegar uma parte dessa também e fazer o pezinho de meia. É a questão de estabelecer prioridades. Para nós, a prioridade 0 será não abandonar e não desistir de nenhuma criança. Quando a gente toma essa decisão, o dinheiro
a gente encontra dentro da própria prefeitura, além da capacidade que eu terei de captar recursos junto ao governo federal, pela minha amizade, pelo meu companheirismo, pela minha lealdade com o nosso presidente Lula. Tem dinheiro, dá para fazer. Né? Essa frase ficou muito marcada, ninguém esquece, né? Eu sabia que você estava tentada a dizer. Não resisti à tentação. Mas com o dinheiro que tem, dá para fazer muito mais do que andam fazendo, já faz tempo. Olha só, além do pezinho de meia, existe também uma proposta sobre zerar a fila do CadÚnico. Perfeito. Zerar a fila do CadÚnico, ela acaba zerando aquele atendimento, mas muitas pessoas que são até atendidas não conseguem se cadastrar de fato, né? Existe uma barreira ali nessa espera. Como seria isso na prática? Zerar essa fila significa atender todas as pessoas que precisam, fazer de fato que elas sejam inseridas dentro do programa social? Significa, Adriane, que nenhuma pessoa que preenche os critérios para receber o Bolsa Família, para receber o Vale Gás, para receber a tarifa social de água, para receber a tarifa social de energia, vai deixar de receber esse benefício, porque a prefeitura não dá conta de atualizar o cadastro dela. Isso é uma maldade. São pessoas que estão em extrema vulnerabilidade. Hoje esse cadastramento é feito nos CRAS, Nos né? CRAS. E quero lhe dizer que eu já comecei a cumprir essa promessa e esse compromisso antes de ser prefeito, porque o atual prefeito reformou todos os CRAs da cidade de Manaus com uma emenda que eu destinei para a Secretaria Municipal de Assistência Social. Ah, mas tu destinou recurso para o prefeito, tu concorre contra ele? Quem é atendido no CRAS não é ele. O meu compromisso, a minha missão de vida é ajudar a cidade de Manaus. Eu acho uma maldade alguém que não ajuda a cidade por uma questão política e eleitoral. As UBSs que ele reformou foram recursos meus, os CRAs que ele reformou foram recursos meus, no cumprimento da minha obrigação como deputado federal. E agora tem 17 milhões de reais na Secretaria Municipal de Assistência Social, também destinados por mim, que um dos objetivos desse recurso é comprar computadores, equipamentos e contratar pessoal para zerar a fila. Então isso é algo que eu já comecei a fazer e vou consolidar quando for prefeito. Guarda Municipal tem sido a bandeira de campanha de quase todos os candidatos que já estiveram por aqui. Todo mundo tem uma proposta relacionada à Guarda Municipal. Existe proposta de armar a Guarda 100%. Manaus, inclusive, foi a última capital a fazer isso, mas armar com o armamento ainda mais potente, colocar em escola, colocar em hospitais. Qual a sua proposta? Qual seria o papel da Guarda Municipal dentro da sua administração, caso o senhor seja eleito? Eu acho primeiro impressionante, Adriane, assim, que o candidato, que é o candidato que representa a política do governo do Estado, que é um governo do Estado que estabeleceu caos na segurança pública, que não tem polícia militar na rua, que não tem viatura na rua, que as delegacias fecham às 17 horas. Em Manaus, você tem que escolher a hora que você é assaltado. As UBSs fecham às 17 horas, então o prefeito obriga você a escolher a hora que você fica doente, e o governador obriga você a escolher a hora que você é assaltado. Por isso que é nem, é nenhum nem outro. É mudança de verdade. Essa gente não é mudança. Então, nós temos um vazio na política de segurança pública, que não é quem falhou tendo a polícia militar e a polícia civil em resolver a segurança pública, que vai resolver a segurança pública com a guarda municipal. Isso é uma brincadeira. Isso é uma brincadeira com a cara do povo da cidade de Manaus. A Guarda Municipal tem um papel subsidiário na política de segurança pública. O que é que nós vamos fazer que está no nosso plano de governo? Primeiro, nós vamos voltar os vigilantes para a porta das escolas. Na gestão do ex-prefeito Serafim era vigilante, quando a Amazônia assumiu, ele tirou os vigilantes e colocou um sistema de câmera. A câmera pode até proteger o patrimônio, mas ela não evita que 10 crianças espanquem uma e acabem matando a criança, como ocorreu há pouco tempo. Ela não evita que um estranho entre na escola e leve uma criança e sequestre uma criança, como aconteceu há pouco tempo. Ela não evita que 2 pais brinquem dentro da escola. Ela não evita que uma criança seja levada da escola por alguém que não é o seu responsável, mas o vigilante evita. Então, nós vamos voltar o vigilante para a porta da escola. Esse vigilante vai ser um guarda municipal não, ou vai vigilante. Ser como antes a contratação terceirizada? Vigilante porque você não tem guarda municipal suficiente para isso. Agora, a guarda municipal nós vamos utilizar para ampliar o horário de funcionamento das UBSs, todas terão horário estendido, pelo menos até 21 horas, com a garantia da segurança com a Guarda Municipal. A Guarda Municipal estará dentro dos terminais de ônibus, dentro das linhas mais perigosas de ônibus e também estará nos espaços de convivência comunitária, nas praças dos bairros. Eu costumo dizer o seguinte,
A prefeitura cuida muito bem da Ponta Negra, Adriano. É limpo, iluminado, organizado. O governo cuida muito bem do Largo São Sebastião. É limpo, iluminado, organizado. Por que não conseguem fazer o mesmo com a Praça do Armando Mendes, com a Praça do Jorge Teixeira, com a Praça da Compensa? Nós vamos devolver as praças como espaço comunitário de convivência. Porque se ela for iluminada, limpa, tiver guarda municipal, tiver um comércio organizado, tiver atração cultural, a bandidagem sai da praça e a família volta para a praça. Esse é o nosso objetivo. Praça é lugar de família, não é lugar de bandido. Agora, em relação às UBS, seriam todas esse horário estendido? A gente tem aproximadamente 160 unidades. Nós temos 288 unidades básicas de saúde, das quais apenas 10 funcionam com horário estendido até 21 horas. Nós entendemos que todas têm que funcionar após as 18 horas. Isso pode ser estender o horário de todos ou isso pode ser ajustar o horário de funcionamento. Por quê, Adriane? Veja qual é o problema. Um pai e uma mãe que estão com um filho doente e trabalham, eles só estão em casa depois das 18 horas. Para levar o filho na unidade básica de saúde, ele tem que faltar ao trabalho ou pedir dispensa. Então, ou o patrão dele vai ter boa vontade para dispensá-lo, ou ele vai perder um dia de salário para levar o filho para um atendimento. E nós vamos preencher também os vazios assistenciais na rede de atenção básica. Vou te dar um exemplo, 2 exemplos. Quem mora na Aliança com Deus não tem uma unidade básica de saúde. Vai para o Alfredo Nascimento. Chega no Alfredo Nascimento, não atendem ele porque ele está fora da área de atendimento. Ele vai para um pronto-socorro. Aí no pronto-socorro vão dizer que aquele atendimento é de UBS, não é de pronto-socorro, e ele não sabe para onde ir. No Tarumã, a mesma coisa. Tem que ir lá para outra área do Tarumã, porque não tem dentro daquela área ali de moradia. Então, nós precisamos, tem que ir para o Parque das Tribos, porque não tem ali na área do Tarumã. Nós precisamos preencher esses vazios. Vamos preencher esses vazios em parceria com o governo do presidente Lula. Estender. E outra coisa, o médico da estratégia de saúde da família, o lugar de trabalho dele não é dentro da casinha. O lugar de trabalho dele é visitando a casa das pessoas. Ele perguntar sobre isso, né? Seu plano prevê a volta, o retorno do médico da família. Não, o médico da família, ele existe. A prefeitura ela é responsável por unidade básica de saúde e por unidade de saúde da família, UBS e USF. O problema é que os médicos da estratégia de saúde da família se acostumaram a trabalhar dentro da casinha. Não é o lugar de trabalho dele. O lugar de trabalho dele é visitando as pessoas. Em especial idosos, deficientes, grávidas, recém-nascidos e doentes crônicos, o hipertenso, o diabético, que precisa de um acompanhamento permanente. E, além disso, na saúde, a gente vai criar o primeiro hospital municipal do idoso, porque as crianças têm uma rede de atendimentos, CAICs, tem Dr. Fajardo, tem os hospitais da criança, as mulheres têm o Instituto Dona Lindu, mas os idosos têm um vazio assistencial. Nós vamos construir o hospital com recursos em parceria com o governo do presidente Lula e vamos fazer a manutenção do hospital com recursos de um programa chamado PROAD-SUS, que é a contrapartida que os 6 hospitais de excelência do Brasil têm que pagar para o SUS por eles não pagarem contribuição previdenciária patronal. Mobilidade urbana. Qual seria a sua alternativa para o transporte público da cidade? Ao longo das campanhas eleitorais nos últimos anos, a que a gente acompanha aqui, tem proposta de transporte fluvial, BRT, monotrilho, nada disso. Né? Qual seria a sua alternativa para dar viabilidade para o sistema? Porque hoje as pessoas se esforçam muito, o máximo que podem, para ter algum tipo de veículo próprio, para não precisarem depender do transporte público, e isso não é um benefício econômico necessariamente para a economia local, e sim uma falha no sistema. É uma falha no sistema. Assim, uma cidade que tem um transporte coletivo em que todo mundo que pode opta pelo individual, financia uma moto, pega Uber Moto, pega Uber, pega 99, pega não sei o quê, ou compra um carro, é uma cidade que falhou. Porque as ruas nunca vão se alargar na mesma proporção da quantidade de veículos que entram a cada ano. Lembrando que as pessoas responsabilizam muito os ônibus por engarrafamento, mas do total de veículos em Manaus, só 1,5% são ônibus. E eles transportam 60% das pessoas. Mas é o estudante, o idoso, a pessoa mais humilde que recebe vale transporte. Essas pessoas têm que ser tratadas com respeito. Um veículo que carrega 70 pessoas e para a cada 500 metros para pegar outras, não pode ter a mesma prioridade no trânsito que o meu carro que eu ando sozinho no ar-condicionado. Não pode. O transporte coletivo tem que ter prioridade. Infelizmente, uma boa ideia que resolveu o problema do transporte coletivo em Medellín, que resolveu em Bogotá, que resolveu em Curitiba,
que resolveu parte do problema de mobilidade no Rio de Janeiro, que o BRT lá multiplicou por 200% a quantidade de passageiro, porque passou a ser mais rápido, passou a ser mais confortável. Aqui ela foi queimada, essa ideia. Foi queimada porque o Alfredo começou o Expresso antes de estar pronto, porque ia ser ministro e queria entregar antes. Queimou a ideia. E o Arthur pintou uma faixa azul no meio da rua e disse que aquilo ali era BRT. Não é. BRT pressupõe obra de infraestrutura, sinalização inteligente, embarque de tecnologia, ônibus mais confortáveis, para a gente conseguir o objetivo principal, que é dobrar a velocidade média da frota. A velocidade média da frota na época do Expresso, com todos os problemas do Expresso, foi de 37 km por hora. Na época que eu fui do SMTU em 2007, era 27, hoje é 12. O ônibus que anda muito devagar, ele demora muito a passar, ele passa muito lotado, e a operação fica mais cara porque eu preciso de mais veículos para uma mesma linha. Nós vamos pelo menos dobrar a velocidade média da frota, fazendo obras de infraestrutura, fazendo corredor exclusivo de ônibus, consolidando em algumas áreas. Você pega na Noel Núteos, na Cosme Ferreira, o corredor está consolidado, é pouca gente que entra no corredor de ônibus. Na Constantino Nery, se não tiver obra de alargamento da via, não dá para ter corredor, porque são só 3 faixas de rolamento. Aí a gente não resolve o transporte e colapsa o trânsito. Nós vamos olhar os dois, mas vamos olhar com muito carinho o transporte coletivo, porque ele carrega mais gente e carrega as pessoas mais humildes. Candidata, a gente está chegando já muito perto do primeiro turno das eleições e a pesquisa que aponta que os eleitores estão extremamente em dúvidas, né, de quem vai ser o candidato da escolha deles, muitas pessoas ainda escolhendo. Outras pesquisas apontam um empate técnico entre quase todo mundo, né? Está todo mundo ali no mesmo nível, tudo é provável. Vamos considerar que o senhor chegue ao segundo turno. Tem algum apoio que o senhor faria questão de ter ao seu lado ou descartaria, né? Porque ao longo da trajetória política, o senhor esteve ao lado de Alfredo, que a gente acabou de citar, de Serafim, né, no PSB, tem Omar e o Braga, que estão neste momento apoiando diretamente Davi, tem a máquina do Estado que apoia o Cidade. Qual é a sua avaliação desse eventual segundo turno? Adriane, o nosso critério é muito simples. O nosso critério não é ideológico, essa não é uma eleição presidencial, não é uma eleição entre Lula e Bolsonaro, não é uma eleição entre direita e esquerda. No nosso barco, cabe todos que querem o bem de Manaus. Você imagina, eu tenho um problema grave de fila na porta de UBS, que é o problema de responsabilidade da prefeitura. Aí alguém vem lá e me apresenta uma tecnologia que resolve isso e tira as pessoas desse sofrimento. Eu vou perguntar em quem ele votou? Eu vou perguntar se ele é de direita ou de esquerda? Isso não é gostar da cidade. Eu amo essa cidade, eu nasci aqui, minha vida é aqui, minha história é aqui. Eu devo o que eu sou a essa cidade. Então, eu quero todo mundo que quer o bem da cidade. Quem quiser se aproveitar, quem quiser malandragem, quem quiser usar a prefeitura para interesse próprio, são os que não cabem. Todos os outros, que são a grande maioria, sabe, que querem uma cidade que ande para frente. Eu digo, Curitiba escolheu ir para o futuro faz tempo. Florianópolis está andando para o futuro. Recife, do meu amigo João Campos, está andando a passos largos para o futuro. E Manaus, a gente foi se acostumando com o que é ruim. É tanto prefeito ruim um atrás do outro, que a gente foi se acostumando. O ônibus demora muito. Mas já demora muito faz tempo. Pelo menos botaram 2, 3, 4 agora com ar-condicionado. A alimentação escolar do meu filho é bolacha com suco. Mas pelo menos tem, antes não tinha nada. Sabe, a gente tem gestões tão ruins que a cidade foi se acostumando com o que é ruim. E as pessoas foram perdendo a autoestima do que é ser manauara e do que é a responsabilidade de cuidar da cidade. Quando a gente fala do centro, no nosso projeto lá, AME Centro, a primeira meta do AME Centro é zeladoria. É uma grande força-tarefa de zeladoria para o centro. Limpa, varre, lava todo dia. Quebrou uma lixeira, troca. Quebrou um banco, conserta. Pichou uma praça, pinta. Nós vamos teimar com quem quer o mal para a cidade, porque a grande maioria das pessoas querem o bem. Se elas olharem que a praça está arrumadinha, ela mesmo vai cuidar. Se a gente trocar a lixeira todo dia, vai chegar uma hora que o próprio comerciante, o próprio trabalhador ambulante, ele vai falar, não, meu amigo, não quebra isso aí não, pô, isso aqui é meu. Se tu quebrar, vão jogar aqui na minha rua, quando chover vai alagar tudo. E as pessoas vão voltando a se conectar com a cidade. O manauara está desconectado com a cidade de Manaus. Ele é apaixonado por essa cidade como eu sou, mas ele está desconectado. Precisa de um prefeito que resgate essa conexão e essa paixão por cuidar da cidade.
e eu e o Luiz Castro seremos esses prefeitos. A gente está indo para o último minuto e esse último minuto é dedicado às suas considerações finais. Pode ficar à vontade para conversar com o telespectador. Ok, primeiro eu quero agradecer, foi uma alegria estar aqui, mais uma vez, dar os meus parabéns para o Dante, para a família dele, para a Cecília, né? Cecília. Recém-nascida, que Deus abençoe grandemente a vida da Cecília. Eu quero dizer que essa eleição, ela é um momento crucial para a vida da cidade de Manaus. Ela não é uma disputa qualquer, ela é uma disputa em que você tem, de um lado, o responsável pela fila na porta da UBS e, no outro, o responsável pela fila do CISREG. Num lado, o responsável pelo assalto no ônibus, no outro, o responsável por quem furta o seu celular. Num lado, quem aumentou o IPTU e, num lado, quem aumentou o IPVA e o ICMS. Portanto, trocar o ruim pelo ruim não é mudar nada. Mudar é mudança de verdade, é a mudança do pezinho de meia, do AMI-Centro, do hospital do idoso, da vida mais saudável, da escola encantadora, acolhedora da criança. Portanto, agora é nem Davi nem cidade, é mudança de verdade com Marcelo Ramos e Luiz Castro, 13. Muito obrigada pela entrevista. Cravei, eu achei que o senhor não ia falar o número. Obrigada pela visita aqui no A Crítica Notícia, sucesso aí na sua campanha. Quer ficar por dentro de todas as notícias da programação de A Crítica? Então já se inscreve no nosso canal, ativa aí o sininho para receber todas as notificações e não perder nenhum conteúdo. E até o próximo vídeo.